Isto até nem é mau estar aqui. É uma visão que eu já não estava habituado, confesso. Não sei porque é que me foram buscar a Óbidos. Andava aqui com este caderninho entretido, a idealizar as minhas coisas na minha vida. E lá me desafiaram. Num dia em que o Benfica jogava com o Rio Ave. E não sei se foi por o Benfica ao intervalo estar empatado, mas resolvi dizer que sim ao Luís Montenegro e estou aqui com vocês e desde aí tem sido uma coisa extraordinária porque não fazia ideia do carinho e do apoio que podia vir a receber na minha terra, no meu distrito. Muito obrigado a todos por este apoio e por este incentivo. Estava empatado, mas acabou a ganhar 4-1. E foi esse o pensamento, e foi esse justamente o pensamento que eu tive para a nossa AD. Naquela altura também estávamos empatados e sei que vamos ter uma grande vitória daqui a um mês. Porque todos juntos vamos sair desta sala, desta cidade, e vamos para as nossas ruas, vamos para todo o lado, vamos fazer a campanha, como dizia o Hugo, analógica, presencial, e vamos fazer a do digital, sem fazermos aquilo que o André Ventura faz, porque nós não fazemos teatro, apesar de estarmos aqui neste belíssimo teatro. Nós estamos aqui para falar de coisas sérias e para nos apresentarmos. E que melhor maneira de nos apresentarmos do que começarmos com uma convenção inspirada naturalmente na visão estratégica da convenção da AD que ocorreu no Estoril e que tantas portas e tantos caminhos nos abriu desde aí. E em pouco tempo. E por isso, a minha primeira palavra, saltando já por todos os protocolos, a minha primeira palavra é para o Rui Rocha, que em pouco tempo nasceu ali a ideia, já estamos a concretizar, telefonámos a pessoas de Leiria, telefonámos a pessoas fora de Leiria e elas aqui vieram dar brilho. E muito obrigado a Paulo Rangel e muito obrigado a Paulo Núncio, que são vice-presidentes dos dois partidos desta coligação. Aliás, temos um terceiro ao qual eu não posso esquecer. Porque esse terceiro, que é o PPM, ainda tive a sorte de ter um dia uma aula de um dia inteiro com Gonçalo Ribeiro Teles, que me ensinou a ser melhor Presidente de Câmara, porque me explicou o que eram os sistemas. E a partir desse momento tudo parecia tão leve e tão mais fácil de entender no território. Mas esse homem que fundou o PPM também nos traz uma piada. É que parece que se dizia em 1979 que a primeira AD era composta por várias massas. Parece que o PPD representava as massas populares, o PPD, o CDS, as massas financeiras, e diziam os monárquicos de então que o PPM representavam as massas encefálicas. Pois aqui está que quem representa nesta nova AD as massas encefálicas somos nós, e somos nós como candidatos, como cidadãos, como autarcas, como dirigentes, como pais, como mães, seja qual for o papel, somos nós que precisamos de representar essas massas encefálicas, ou seja, termos uma visão estratégica, sabermos o que queremos para o nosso país e ajudar a fazer deste Portugal não um país pequeno, como dizia o Pedro, citando o nosso grande escritor Lobo Antunes, mas sim um país com uma visão que na Europa pode ser destacado por alguma coisa. Infelizmente não somos ainda.
E não podemos viver só do Ronaldo e de alguns ícones e de alguns símbolos. Nós precisamos de fazer com que a nossa gente, os nossos empresários, as nossas forças, os nossos potenciais e os nossos recursos, todos debaixo de um modelo certo e debaixo de uma visão, possam construir um lugar a algures no futuro para que nós possamos não só ter a consciência tranquila de que trabalhamos e construímos o país que queremos, mas acima de tudo temos a obrigação cívica e política de deixar um país aos jovens e aos nossos filhos. E é aos jovens que eu vou fazer esta campanha com os meus queridos amigos, como a grande razão disto tudo. Eu gostaria de, nesta parte, de pedir e de vos anunciar desde já uma coisa. Nesta campanha nós vamos ter as nossas comissões de honra, os nossos mandatários, mas vamos ter um novo tipo de mandatários que nós designamos de mandatários do futuro. São jovens espalhados pelo nosso território que acreditam nas suas forças, que acreditam ainda no nosso país, e é em nome deles e com eles que nós vamos fazer isto, ok? E eu gostaria de pedir, desde já, para aquela que foi a primeira mandatária escolhida deste tão pouco tempo que temos de trabalho. Eu queria pedir uma grande salva de palmas para a nossa Cristina Pereira, que se formou em História, se pós-graduou em Ciência Política e escolheu ser agricultora com a sua irmã Filipa nas belas terras de Peniche. Porque é com eles, para eles, que nós queremos fazer este caminho. E é por isso e por essa razão que foi criada a AD. Não é para ser outra coisa senão um instrumento e um veículo para construir um país completamente diferente daquele que temos. Eu gostaria também de agradecer aos nossos oradores, que eu diria mais aos nossos inspiradores. Gostaria muito de agradecer as intervenções da Matilde e do João, que ilustram muito bem que há jovens que querem saber e querem fazer política e vocês têm um lugar neste país e têm um lugar que não tem que ser feito à custa de uma linguagem antissistémica ou à custa da demagogia ou à custa de uma certa carnavalidade que existe na comunicação e que achamos todos que é assim que se deve fazer política hoje em dia. Muito obrigada por trazerem também um discurso de responsabilidade, porque é nessa juventude, com graça, com piada e com cor, como tu dizias, vamos lá pintar isto com as nossas cores, que nós queremos também fazer o caminho. Ao Graciano e ao Hugo, como presidentes das distritais destes dois partidos, e já agora eu que já não sou dirigente do partido, mas sempre gostei muito do CDS e fico muito feliz de ver o presidente do meu partido a ter convidado este partido que começava a ser ostracizado só porque não tinha, apesar de ter milhares e milhares de votos, não tinha conseguido a eleição na última eleição. Um partido de quadros, de gente boa, de gente muito capaz e de gente confiável, já agora, de gente amiga e de gente que nunca nos envergonha. Pelo contrário, em todos os governos que tivemos, o CDS orgulhou-nos e é um prazer, Paulo Núncio, estar a fazer esta campanha com o CDS, contigo, com o Nuno Melo, com todos os grandes quadros que vocês deram a Portugal. E o Luís Montenegro teve essa visão, porque sabia que para reconstruir aquilo que o país precisa de reconstruir, é preciso iniciar um caminho largo, de banda larga. Nós precisamos de todos. Precisamos do CDS,
do PPM, dos independentes e de todos aqueles que não estão contentes e que são ambiciosos, que têm uma motivação adicional e que não vão ficar em casa porque vão nos ajudar a dar a volta no dia 10 de março. Quero agradecer aqui ao Zé Manel Moura pelo seu saber que trouxe na sua intervenção sobre a segurança. Pedro Rainho, um excelente exemplo como se pode falar de imigração de uma forma responsável. E mais, obrigada por abraçares o PSD a esta visão da imigração humanizada. Porque foi isso que correu em todas as tuas palavras. E que bom, e que tanto aprendi, e que tanto inspiras ouvir as palavras que aqui partilhaste connosco. À Sofia, onde concordo 100%, Sofia, com as tuas palavras, com a visão que nós precisamos, um PSD que nem sempre soube encontrar o discurso e a narrativa para abraçar a causa da cultura. É verdade, nós temos que o fazer. Ontem Montenegro no programa anunciava 50% a mais do orçamento para a cultura. É um sinal quantitativo, mas é um gesto político de que este PSD também é um PSD novo, que aprendeu e que também se reconcilia com a sua própria história em relação àquilo que é a importância da cultura como recurso da nossa sociedade, como recurso da nossa economia. Muito obrigado ao Cristóvão, que pelas suas palavras e pela sua juventude, quis vir aqui também partilhar a sua visão para a agricultura. Também aqui, mais uma vez, a AD volta a reconciliar-se com o mundo rural, com as pessoas do mundo rural. É o Eduardo, és tu, e são milhares como tu que estão a entrar nas fileiras deste projeto. Muito obrigada, Cristóvão, porque o PSD precisava de voltar a ser o grande partido do mundo rural. Alexandra, bonita intervenção, além de seres uma bonita mulher, e a prova da integração e a prova de como hoje falas com o coração. Mas desculpa dizer-te, tu não és só uma médica, tu tens um discurso político para a saúde e foi ótimo ter a tua juventude, a tua visão, a tua experiência aqui a ser partilhada connosco. Muito obrigada, Pedro Machado. Tu, a mim não me surpreendes, já te conheço, mas já te conheço de longa data. Não sei o que é que tu fazias naquela faculdade de letras a estudar filosofia, mas quando te vi nesta intervenção percebi tudo. E, portanto, afinal leste os filósofos todos, compreendeste, mas também tens sido um rosto daquilo que o partido tem feito no território do turismo e obrigada por nos dares uma visão tão ampla da importância deste setor. Realmente é bom lembrar. Só acrescentar uma coisa, é que o PIB do turismo vale tanto como o PRR, mas com uma diferença, é que está 100% executado. O António Rodrigues foi, eu acho que sensacional, porque nos faz orgulhar, ele que é um quadro do PSD há muitos anos, saber que temos alguém que não só é um grande especialista, como tem uma compreensão e uma capacidade de nos ajudar a entender que o PSD também tem a narrativa certa para as forças da segurança, para a visão da segurança. E que bom foi ouvir aqui, lembrem-se de uma coisa simples, é que isto também é um eixo da nossa soberania. É que parece que nos esquecemos. E nós não somos o partido que num dia se senta ao lado dos polícias e na semana seguinte contesta as multas que os polícias nos aplicam. Nós não fazemos isso. Nós estamos aqui com seriedade. António, ilustras perfeitamente essa seriedade, eu diria esta profundidade
E, portanto, foi uma inspiração ouvir-te e que bom termos feito isto, Rui, em tão poucos dias, para podermos ser brindados neste sábado de Carnaval com tanto conhecimento e com tanta capacidade. O Alexandre já o tinha, enfim, escreve muito nos nossos, especialmente num jornal digital, e tinha participado. É bom também perceber que a educação, que já motivou paixões, mas que foram paixões inconsequentes, não deram resultado como nós todos desejávamos. Mas a educação tem que ser sempre a nossa paixão, porque ela é o motor de tudo isto. Ela é o motor de tudo isto. E eu acredito na escola pública. E eu quero que o PSD tenha um discurso para a escola pública, para a intervenção de um sistema de ensino público de qualidade. Sabem porquê? Porque eu andei na escola pública e meti os meus filhos na escola pública. E adoro a heterogeneidade da escola pública e tudo aquilo que ela nos traz enquanto realidade complexa. E espero que haja também a capacidade de entender que dentro da escola pública nós podemos reformar muita coisa. A pedagogia, os grupos homogéneos e ler, acima de tudo, os pedagogos que nós temos em Portugal e que há muito que não são lidos pelos nossos governantes e que há muito que apontam caminhos e que parece que ninguém os lê. Também não podemos ter o espaço apenas ocupado pelas dificuldades dos professores que tão maltratados têm sido. Mas parece que agora está na moda todos apoiarem os professores. É uma curiosidade desta campanha eleitoral. E, portanto, parece-me que aqueles que fizeram o que fizeram nos últimos anos não têm hoje, digamos, a condição política de terem a credibilidade necessária para reformar o setor. E, para isso, eu fico muito satisfeito de percebermos que estamos a ganhar e a criar corpo político, quadros à volta deste grande movimento, porque a AD é isso, um movimento, para nos ajudar a transformar Portugal. E Lídia Pereira, foste das poucas coisas que eu concordei no passado recente dentro do partido, porque não poderia deixar de ser coerente quando falo que os jovens são top para a nossa ação política. Acho que tu és um belíssimo exemplo daquilo que foi o investimento político no partido e, portanto, é um ganho que não é de hoje, é um ganho que já aconteceu e é a demonstração que, de facto, estávamos certos e que podemos fazer o caminho com um discurso para a juventude, com um discurso de uma jovem, mas atenção que isso passa com o tempo. E atenção que os nossos jovens que gostam de viajar também têm que viajar e que escolhem profissões noutros sítios também têm que experimentar isso. Não podem nunca não ter as oportunidades cá dentro, porque nós não temos uma visão para o nosso modelo económico que permita isso. O Pedro Machado tocou numa questão essencial. E agora a segunda parte da minha intervenção. Nós precisamos e queremos ajudar, como candidatos a deputados, a construir, com o nosso modesto contributo, esse modelo económico e político para o nosso país. E hoje nós confrontamos-nos com coisas que ao mesmo tempo são muito gastas. Hoje o cabeça de lista aqui em Leiria, pelo Partido Socialista, deu uma entrevista em que vai na primeira página do jornal a tentar relançar outra vez a ideia de que o PSD inevitavelmente vai ter que fazer um acordo com o Chega. Está gasto. Isso já foi usado. Isso é conversa de 2015. Os portugueses já se cansaram disso. Aliás, nós acabámos de demonstrar esta semana, numa ilha, no nosso arquipélago dos Açores, a partir de Ponta Delgada, de que aquilo que queremos construir em Portugal não passa por aí. Portanto, não vale a pena tentarem
subverter o sistema político para corrigir as falhas da governação. Porque uma coisa está ligada com a outra. E todas as intervenções aqui têm um denominador comum. Nós vimos, do ponto de vista das classes, professores, médicos, polícias, agricultores, jovens. Do ponto de vista dos setores, a estes eu acrescentaria a população, os autarcas, os empresários. Todos infelizes. Todos. Não há um grupo, podia ir mais, os artistas, os pescadores, não há um setor em Portugal que esteja contente com a governação do país. E é por isso que o Partido Socialista, que foi brindado com uma maioria absoluta, em pouco tempo, mais de 70% a 75% da população rejeita o Partido Socialista. Esta é uma evidência de todos os estudos eleitorais e todos os estudos de opinião. E, portanto, o falhanço da governação pode nos fazer ocupar muitas tardes e muitos dias, mas esse diagnóstico já passou para a população. E por isso os portugueses estão a responder e estão a acreditar em nós. Dia a dia, há cada vez mais portugueses que estão a acreditar em nós. E qual é a forma que o Partido Socialista tem de corrigir os falhanços da governação sempre que tem a oportunidade de governar? Lançou uma grande ideia em 2015. Não ganhou as eleições e resolveu subverter ou criar o início daquilo que eu considero uma grande ameaça do sistema político português. Ou seja, 40 anos depois, em 2015, 39, 40 anos depois, o sistema político deixou de ter a governar o partido mais votado para, com isso, ir buscar o partido que conseguiria maior apoio parlamentar. Essa é uma fórmula que nós vimos e que quase que inconscientemente, de uma forma humorada, lhe chamámos geringonça. Foi uma coisa assim meio a brincar, vamos ver o que é que isto vai dar e tal. Foi e é a grande caixa de Pandora do nosso sistema. Porque é uma caixa que tem lá dentro os extremismos, os partidos radicais que estão nos extremos. E quando nós convocamos para dentro do sistema político quem está nos extremos, sobem os radicais e recuam os moderados. Mas também passamos para a população a ideia de que a política, ou seja, o sistema político e o nosso país, pode conviver cada vez mais com radicais. E é por isso que, em 1976, nós tínhamos 80% de representantes no Parlamento que eram moderados, ou seja, os que eram eleitos pelo Partido Socialista, pelo PPD-PSD e pelo CDS. E hoje a ameaça é de baixarmos para 65%, eu diria até mais. Ou seja, uma descida dos moderados em relação aos radicais. Eu diria até mais, porque acho que o Pedro Nuno Santos não é um moderado à frente do Partido Socialista. E todos vimos esta encenação que está a acontecer diariamente, em que lhe dizem, seja moderado, seja doce, seja querido, elogie o LIVRE. E o LIVRE a dar um banho de ideias ao Pedro Nuno Santos. E agora o desespero do Pedro Nuno Santos a dizer, mas é o risco real de nós perdermos as eleições. A AD ainda vai ganhar isto. Temos que fazer a grande esquerda. Vai ser agora, como dizia a Lídia Pereira, uma coisa recauchutada, mas que agora se chama a grande esquerda. E essa grande esquerda é só uma esquerda que, para ser grande, tem que ter quem alinha com o Putin, o Partido Comunista, e quem imagine, se diz aos portugueses de boa fé, de gente simples como nós, olhem, agora no futuro, em Portugal, não se pode vender casas a estrangeiros. O que é isto? É Venezuela? É isto que nós estamos a dar à Matilde e à Cristina e esta gente toda que aqui está? Mas toda a gente acha que
os partidos do extremo na esquerda têm que ser normalizados? É que se nós tivermos a coragem, o Luís Montenegro deu a cara para dizer não queremos radicais connosco, temos que exigir o mesmo ao Partido Socialista. Em Espanha, passa-se uma coisa igual. Eu gostei muito de ver o Paulo Rangel no outro dia, num comício com 1 milhão de pessoas em Madrid, porque nos prestigia, Paulo, nos prestigia. Tu falares um português ali daquilo que é aquela grande operação onde líderes socialistas, como Alfonso Guerra, Filipe González, diz, hoje, quando perguntado, como é que você vota? Eu voto no PSOE, mas com lá a nariz tapada. Porque é assim que é hoje o socialismo democrático. No nosso país, no país vizinho, fazem coligações com terroristas, com independentistas que ameaçam a consagração à unidade do Estado espanhol. Aqui é com quem está à esquerda. E não é com o bonzinho do Rui do Livre. Não. Com os bloquistas, que ainda ontem diziam que têm o discurso mais negativo, mais agressivo, as medidas que mais atacam o património, que mais atacam quem tem qualquer coisa. Nós não vamos querer no país, e muito menos no Distrito de Leiria, passar outra mensagem que não a de que o caminho claro para Portugal é voltarmos a dar força a esta grande plataforma democrática que é a AD. Porque o sistema político não pode servir para resolver os falhanços da governação e as dificuldades de conseguirem introduzir, digamos, as soluções que o nosso país precisa. Porque as soluções que a governação socialista nos tem dado, todas elas, apesar de agora parecer que vamos aprender com o passado, estratégia retórica pura, não é assim. Nós continuamos a ouvir o Pedro Nuno Santos, um partido, por exemplo, que nunca fala de economia. Imaginem, isto depois bate com o discurso dos jovens e não queremos que eles saiam. É que o Partido Socialista não consegue perceber que o país precisa de tudo menos de intervenção do governo em todo o lado. E se há terra que entende isto, é a Leiria. É a Leiria. Os empresários, os cidadãos, todos de uma maneira geral. Nós precisamos de mais fertilidade empresarial, de mais fertilidade industrial e menos socialismo intervencionista. Esta ideia brilhante de que nós vamos ter que escolher no futuro os setores a apoiar não cola com o setor da inovação. A inovação tem que ser desenvolvida em todos os setores e os apoios têm que ser agnósticos a esses setores. Nós não podemos ter o governo a decidir, por mais que digam que vão fazer isto em conjunto, uma espécie de neoplano quinquenal, ou de um formato qualquer, em que vamos definir, então, as empresas, no fundo, que vão ser apoiadas pelo Estado. Já chega de benefícios fiscais que nos condicionam a uma visão do Estado, de apoios do Estado que nos condicionam à sua própria visão, de fundos comunitários cheios de regras em que temos que fazer o que eles dizem para poderem ter majorações, etc, etc. Porque é este socialismo, é este intervencionismo e estes tiques que nós temos tido, que não nos libertam e que nos asfixiam. Como nos asfixiam na questão fiscal. E por isso Luís Montenegro veio dizer desde já, ele que é cauteloso, o que vai fazer em matéria de redução de impostos, ou seja, de dar liberdade aos cidadãos e às pessoas. Uma questão muito prática. Eu, na minha empresa,
onde tenho 30 funcionários, se puder apoiar 200 ou 300 euros um funcionário, já lhe vou poder explicar que ele vai meter mais dinheiro no bolso do que recebe até agora. E eles vão ficar todos felizes. Porque a fazer política é chegar ao bolso das pessoas. É tomar medidas que façam com que as pessoas possam ser mais livres, possam ter mais opções, possam ter uma casa melhor, possam comprar um carro melhor, possam decidir eles. E, portanto, nós ainda estamos aqui nesta dicotomia entre liberdade e asfixia, entre liberdade individual e intervenção do Estado em tudo. E, portanto, a questão fiscal também traz consigo esta problemática e esta visão estratégica para o país. E, por último, a nova narrativa socialista é a de tornar o país dividido ao meio. Eles não resistiram e já estão a tirar os cartazes do Portugal inteiro, porque já estão a cortar o Portugal ao meio. Já não é inteiro. Porque um candidato a primeiro-ministro que vem dizer que nós queremos desviar investimentos no SNS para o setor privado, está a diabolizar o setor privado e está mais uma vez a meter portugueses contra portugueses. Setores contra setores. E é isto que tem que acabar com o voto na AD. Porque nós não podemos viver neste manicaísmo e nesta ideia de que há um setor que deve captar e capturar as nossas atenções e as nossas preferências e outro que é o diabo e que tem que ser estigmatizado e que não é um parceiro, digamos, do setor público. E o PSD é quem sabe resolver esta equação. Neste caso, a AD. Nós conseguimos conciliar um com o outro. Não há um discurso nem contra o público, nem contra o privado, porque o país é o público e é o privado. Isso é que é o Portugal inteiro. E, portanto, meus queridos amigos, depois das intervenções que foram feitas, percebemos que vamos ter um grande carnaval, que neste momento eu estou deliciado para ver a televisão e as bocas que mandam aos políticos, porque o carnaval ensaia um pensamento político, sempre o fez, e é a forma brincalhona que nós temos de nos retratar a nós e às preferências que também tivemos. Vamos ver se daqui a um ano o carnaval vai ser sobre o Luís Montenegro. Vamos ver se essa cultura popular e essa teatralização que ocorre durante estes 4 a 5 dias pelo país fora, em 2025 vai ser sobre nós. Acho que se o conseguirmos, e estou certo que sim, e termino pedindo uma coisa. Pedindo a que vocês todos façam o que estes aqui já fizeram e outros estão a fazer no resto do país e de alguma maneira vocês já estão a fazer hoje, mas que têm que repetir. Saiam de casa. Mobilizem as pessoas. Toda a gente. Vamos ganhar este país. Vamos fazer com que Portugal seja também nosso. Não pode ser decidido pelos outros. Expliquem que nós não precisamos da iniciativa liberal para sermos liberais. Somos liberais QB, mas mais humanistas, com políticas mais humanizadas. Que nós não precisamos deixar de ser conservadores, que não precisamos de andar aí a fazer demagogia para defender as nossas tradições. Somos responsáveis e conseguimos, digamos, abraçar a modernidade naquilo que são as nossas culturas e as nossas identidades.
Vamos continuar a ser sociais-democratas, centristas, o que quisermos. Eu governei uma Câmara e, desculpem o termo, borrifei-me para a preferência partidária de cada um. Convocámos todos e fizemos aquilo que fizemos. E se à luz da minha própria experiência pessoal, que é pequenina naturalmente, conseguirmos ter uma experiência destas num espectro mais largo, que é o nosso país, nós vamos conseguir olhar para os portugueses, não por serem de esquerda ou por serem de direita, mas simplesmente por serem portugueses. E aqui, os portugueses não é o país que são pequenos, são os portugueses que são grandes. E é esses portugueses que se podem tornar gigantes que está nas nossas mãos daqui a um mês. Por isso, por favor, vamos para a rua, vamos mobilizar-nos, vamos convencer toda a gente que está à nossa frente e participar em todo o lado, nas redes sociais, nas iniciativas da campanha. Vamos acreditar que aquilo que nós acreditamos desta vez vai para a frente, que vamos ganhar e que Portugal vai iniciar um projeto político carregado de ambição, porque é a ambição que nós temos que dar a estes jovens e é por eles que nós temos que seguir este caminho, compensando e agradecendo aos mais velhos, que precisam de ter uma palavra. Mas, olhando para os jovens, nós estamos a abraçar todas as gerações. Viva a AD! Viva Portugal! Muito obrigado por estarem aqui. Vamos em frente! Vamos ganhar!